Fala galera, beleza? No vídeo anterior eu falei sobre como intervalar com gráfico, né? Então nesse vídeo eu vou falar como intervalar sem gráfico. E aí peguei o Merlin aqui como exemplo, né? Então antes de intervalar um pulinho dele, que eu separei aqui, né? Fiz uma blocagem. Primeiro eu queria explicar esse conceito de intervalar com gráfico, né? Antigamente, né, com animação tradicional, a gente via muito a time chart, né? Que era aquele quadro que ficava na lateral aqui, e aí mostrava em qual frame você tava, os keyframes, né? E aí se como que era essa intervalação, né? Se ia desacelerar, acelerar. Então aqui no caso, então aqui no caso tem uma desaceleração, né? Então isso aqui indicava uma desaceleração, isso aqui indicava uma aceleração, né? E eu vou usar esse mesmo conceito aqui da time chart para explicar mais ou menos como que a gente faz para intervalar sem gráfico, né? Então, no caso, eu vou pegar do keyframe 1 ao pode ser do 13 para a gente poder sentir melhor. Então, eu vou estender só esse desenho aqui e aí vou usar um Merlin aqui, né? Então, ele está aqui no frame 1 e aí no frame 13 ele está aqui. Então esses são os keyframes, né? E aí como que funcionaria a intervalação para fazer funcionar uma desaceleração? Então, por exemplo, né? Então, se a gente usar aquele princípio da time chart, para fazer uma desaceleração, seguindo o conceito mais tradicionalzão, a gente pegaria o meio entre as duas poses chaves, né? Então, mais ou menos aqui. Então, esse seria o 3. Aí vai fazendo essa divisão de meio para as poses seguintes, né? Então esse aqui seria o frame 5, esse o 7, esse o 9 e esse é o 11, né? O 11. Então isso aqui representaria uma desaceleração. Então se a gente jogar o Merlin então a chart ajuda nesse sentido, né, de a gente saber como que vai estar espaçado isso daí. Então eu sei que o frame 3 ele tem que estar entre o keyframe 1 e o 13 em questão de espaçamento, né? Então eu poderia jogar um twin aqui com Ctrl K, aí ver o meio deles, dar um F6 e puxar ele para o frame 3. Então no frame 3 ele está na metade entre o frame 1 e o 13, né? E aí fazer isso sucessivamente, né? Então eu posso com Ctrl K. Também, em vez de eu apertar F6, eu posso, a partir desse frame, puxar e arrastar para o frame que ele teria que estar, né? Então, no caso, metade para o frame 5, que é aqui esse aqui, metade para o frame 7, metade para o frame 9, e aqui já está na metade. Então, aqui só dá um F6 e aí tirar todo o twin com Ctrl L, né? Então, aqui, ó, basicamente a gente já tem uma desaceleração, né? Outra coisa, então, se a gente quisesse uma aceleração, seria o contrário, o inverso, né? Então, frame, então esse aqui, metade, aí metade, metade, metade. Então, 1, 3, 5, 7, 9, então faltou 11. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, né? E aí, mesma coisa. Pode pegar da metade e aí, em vez de puxar para a esquerda, puxa para a direita, né? Então, vai puxando. E aí que nem precisa pensar muito, só vai arrastando mesmo. E aí pronto, você tem uma aceleração, né? Ele vai ganhando energia com o tempo aqui, né? Então, basicamente é isso. E para fazer aceleração e desaceleração, é só, tipo, fazer mais ou menos isso, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então ficaria um espaçamento mais ou menos assim, né? Então a metade é metade mesmo, né? Então 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então o 7 fica no 7 mesmo. E aí
Se eu quero uma aceleração, vou puxando para direita e uma desaceleração para a esquerda, né? No caso, ó, se vocês perceberem, no último, então eu puxei da metade, fui, só que aí no último eu favoreci o keyframe do começo, né? Então para forçar um pouquinho mais essa aceleração, para a gente sentir um pouquinho mais, e a mesma coisa na desaceleração, né? Eu puxei da metade, normal, e aí aqui em vez de eu pegar a metade, eu peguei um favorecendo no final, né? Para ele forçar um pouquinho mais essa desaceleração. Então aqui a gente tem uma aceleração, desaceleração. Outra coisa que acho que é legal também assim, então explicar esse lance de favorecer, né? Então quando a gente faz intervalo de meio, a tendência é de ficar mais suave, né? A gente não sente tão forte a desaceleração nem a aceleração, né? Então o que eu às vezes gosto de fazer é, em vez de pegar a metade, né? O keyframe da metade, eu pego um já favorecendo. Então se eu quero uma desaceleração, em vez de eu pegar aqui, pegaria um aqui, por exemplo. E aí eu posso fazer um intervalo assim, e aí no final, sei lá, eu forço ainda mais assim, sabe? Isso aqui vai variar da linguagem de animação que você está adotando pro que você está fazendo, né? Então no caso, pegar esse exemplo, né? Então em vez de eu pegar intervalo de meio, eu pegaria um aqui, ó, por exemplo. Um mais próximo do keyframe que eu tô indo, né? E aí puxo, aí vai puxando assim, meio no feeling. Pode vir para metade também. Metade, aí sempre no final eu costumo pegar o favorecendo o final aqui, né? Isso caso a gente esteja animando por 2, né? Então, a cada espaçamento, a cada um frame, tem mais um keyframe, né? Então, aí a sensação que a gente tem é outra, né? É um pouquinho, a gente sente um pouquinho mais a desaceleração, né? Então, isso vai da linguagem mesmo. Pra gente ver na prática assim, né? Eu vou pegar essa animação, essa blocagem do pulinho e intervalar, né? Então, basicamente, ele vai lá pra cima, né? E aí, por conta da gravidade, que nem o bouncing ball, ele tem que desacelerar e aí quando ele estiver voltando, ele acelera, né? Então, em vez de eu pegar intervalo de meio aqui, eu pegaria um mais forçado aqui, né? Pode ser esse ou esse. Se quiser, pode até estender mais e pegar um keyframe entre eles, né? Para ter mais um range de valor para poder pegar. Mas no caso, vamos pegar assim e aí força de novo. E aí aqui também, pega esse aqui e aí força a aceleração. E aí pronto, tipo, já tá meio que funcionando, aceleração e desaceleração, né? Aí fica por conta de ir ajustando e polindo todo o movimento, né? Então tem o lance do follow through, do rabinho, né? Aí tem quando ele acomoda também, eu posso fazer tipo uma desaceleração e aí também forçar uma desaceleração aqui, assim. Então, bom. E aí, a partir disso, depois que tá tudo intervalado, aí começar a brincar um pouco mais com o overlap das coisas, né? Então, tá chegando, o rabinho tá indo, fazer os atrasos das coisas, né? Mais ou menos, né? Então, basicamente é isso que a gente, que no caso eu uso para intervalar sem gráfico, né? Então vai da experimentação, né? De você descobrir também a sua linguagem, né? Então sim, pode usar com gráfico, pode usar sem gráfico, meio mesclar tudo junto, né? Então vai do gosto e preferência de cada um, né? Beleza? Então esse foi um vídeo mais rápido aí para explicar esse conceito aí do intervalação sem gráfico. Beleza? Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.